É isso aí, galera. Então vamos lá. Como a gente já falou em outros vídeos, né, a gente tem visto ali uma movimentação muito forte dos fundos de tijolo com relação à gestão ativa. A gente tem visto fundos comprando novos imóveis, vendendo imóveis, fazendo a reciclagem de portfólio, a famosa gestão ativa, né, que a gente sempre fala. E aí eu tô trazendo aqui nesse vídeo 3 fundos imobiliários envolvidos ali nesse processo de compra e venda, tá? Inclusive a gente tem uma negociação entre 2 fundos imobiliários, que é o caso do GGRC e do ALZR11, tá? E aí a gente tem aqui o Gari também fazendo uma movimentação bem interessante de aquisição. E é isso que a gente vai comentar um pouquinho aqui no vídeo de hoje, reforçando que esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda desses 3 fundos imobiliários mencionados, tá bom? Mas antes de entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força aí, que você já sabe. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho. E ó, vou deixar um comentário aqui na descrição desse vídeo. Deixei alguns links que podem fazer sentido aí para você. Deixei o link para minha mentoria individual, deixei o link para o meu curso de fundos imobiliários, deixei o link para minha comunidade de milhas e investimentos e também deixei o link para minha assessoria aqui na XP. Se você tiver interesse em ter o meu acompanhamento no modelo de FII fixo aqui na XP, é só preencher o formulário que está no link na descrição. Galera, então vamos lá, vamos começar aqui pela aquisição do Gari. Então, o Gari 11, fundo aí híbrido, renda urbana e galpão logístico da Guardiã, anunciou aí uma aquisição milionária de imóveis do Carrefour. O Gari deve pagar cerca de 725 milhões por 15 imóveis ocupados aí pela bandeira Atacadão, beleza? E aí o que é bacana de comentar? Eu trouxe também o fato relevante aqui dessa aquisição. Então, a notícia é basicamente um resumo do fato relevante. Então, vamos olhar aqui o fato relevante e pensar aqui os principais pontos. Então, o Gari 11 anunciou aí a aquisição de 15 imóveis, né, pelo valor de 725 milhões. O contrato aqui é um contrato atípico na modalidade de Sales and Leaseback, ou seja, o Gari compra os imóveis ali do Grupo Carrefour e aluga para o Grupo Carrefour. Isso que é o Sales and Leaseback. Então você tem um imóvel que é de um proprietário, você compra esse imóvel e aluga para esse proprietário. Então ele sai de proprietário para locatário, tá? E aí você tem essa modalidade de contrato atípico. E o que é bacana? Contrato bem longo. A gente tem um contrato aqui inicial de 13 anos, podendo ser renovado por 2 períodos de 5. Então esse contrato ele pode chegar até 23 anos. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, falo lá no meu curso de fundos imobiliários. Quanto maior o contrato, melhor é a previsibilidade de receita para o fundo, manutenção dos dividendos. Então, contratos longos tendem a ser muito mais benéficos e positivos aí para o fundo, tá bom? E aí a gente tem um contrato atípico, ou seja, se a gente tiver uma rescisão antes do vencimento, a multa que vai ser paga, a multa de rescisão vai ser proporcional ao quanto que faltava ali de aluguel até o vencimento do contrato, tá? Cap rate aqui estimado de 8%, ou seja, o quanto que o fundo vai gerar de retorno frente ao que ele vai investir, tá bom? E aí comentando um pouquinho, né, sobre o Grupo Carrefour e tudo mais, o fundo tá ali também fazendo a venda do BRF, né, um ativo que ele já tinha na carteira desde quando ele era Galg. E aí é uma movimentação para reciclar portfólio, para reduzir um pouco ali a alavancagem. E aí tem um ponto que é válido a gente prestar atenção, tá? Aqui ele fala o seguinte, né? A gestora irá realizar uma nova oferta pública ainda esse ano, tá? Isso aqui é um ponto de preocupação, porque a gente tem ali um momento bem conturbado para fundos imobiliários. Se a gente pega o IFIX já está abaixo de... Quando a gente olha aqui, o IFIX ele já está abaixo de 3.200 pontos. Tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui antes do pregão iniciar, estou fazendo esse vídeo na sexta-feira, dia 25. Então a gente teve aqui o IFIX fechando a 3.199 pontos ontem, quinta-feira. Então, quando a gente olha no histórico de 2024, a gente já vê uma queda de mais de 4%. Então esse período de queda é um período complicado para captação. A gente está vendo, eu já comentei aqui sobre 2 fundos atrelados a CDI que estão fazendo captação.
Mas aí são fundos de papel que estão atrelados a CDI, nesse momento de alta de juros, são fundos que acabam até se beneficiando. Então, a janela ali de emissão acaba ficando um pouco mais aberta do que para fundo de tijolo, que a gente tem observado sucessivas quedas. Então, esse é um ponto que me causa ali uma certa preocupação. Vamos ver como é que a gestora vai trazer essa oferta, se de fato ela vai trazer essa oferta esse ano, isso precisa ser aprovado em assembleia. Então, vamos ver, tá? Esse aqui é um ponto que me chamou a atenção, tá? Que é válido pontuar, mas não quer dizer que já vai ter que vai ter oferta, que já está aberta. Não, tá? Isso aqui precisa ser aprovado, passa por uma assembleia para daí ser aprovado e daí vir para mercado, tá? Então, é um ponto de atenção para a gente acompanhar. Mas, de fato, a gente tem aqui uma movimentação muito interessante, tá? E aí, o portfólio, né, um pouquinho dos fundamentos da operação, são 15 lojas, 41% aqui no Centro-Oeste, 40% ali no Sudeste, e aí, desses 40%, está tudo alocado no estado de São Paulo, 6% aqui no Norte, 6% no Sul e 6% no Nordeste. Então, você vê que a gente tem, de fato, uma diversificação bem interessante aqui em termos de regiões, tá? E aí, aqui as condições que a gente já mencionou. 8% de cap rate, 13 anos de contrato atípico, podendo chegar até 23 anos, 15 lojas, 264 mil metros quadrados de área bruta locável. Então, com isso, o Gary 11 ele acaba aumentando o seu portfólio, diversificando em termos de geografia, diversificando em termos de inquilinos, tá? E aí, tudo mais constante, ele vai bater próximo ali de 40 imóveis. Então, é uma movimentação bastante interessante. O ponto de atenção ali realmente está na questão da emissão de novas cotas para poder levantar recursos para essa emissão. Então, vamos acompanhar. E aí, a outra movimentação envolve aí GGRC e a LZR, Fundo de Galpão Logística / Industrial das Agros, e o fundo híbrido aí da Aliança. Então, a Aliança vendeu um galpão aí para o GGRC pelo valor de 47,5 milhões, tá? Um imóvel lá em Espírito Santo do Pinhal, interior aqui de São Paulo. E aí, 47 milhões, tá? Eu trouxe aqui o fato relevante do lado da Aliança, beleza? Então, como é que vai se dar esse pagamento? A gente vai ter 5 milhões aqui que vão ser pagos em moeda corrente na data de fechamento, 38 milhões e meio que vão ser pagos aí com cotas, tá, do GGRC. O GGRC é um fundo que está ali com a emissão aberta, então ele vai negociar as cotas com a LZR como sinal ali, como forma de pagamento. E aí o ALZR vai deixar de ter o imóvel e passar a ter cotas do GGRC, então vai acabar recebendo um dinheiro ali de dividendos por conta das cotas e 4 milhões que serão pagos aí no dia 5 de julho, corrigidos pela inflação. Adicionalmente, condicionado a determinadas condições previstas no compromisso, o fundo poderá receber ainda um complemento de até 1 milhão. Então a gente ainda pode ter esse complemento, tá? E aí, como receita recorrente, a gente vai ter ali o dividendo que vai ser pago pelas cotas, então deve gerar um resultado de 3 centavos por cota, mais um lucro aqui extraordinário, né? O fundo ele teve um lucro ali de 13,7% sobre o custo. Aqui a Aliança não comenta quanto que o fundo teve de ganho em cima do valor patrimonial daquele imóvel, né? Quanto que foi o ganho em cima do último laudo patrimonial. Ele só fala o quanto que ele ganhou em cima do custo que ele teve para fazer a aquisição. Então, um resultado bem interessante, quase 14% ali de lucro, tá? E aí a gente deve ter um resultado ali extraordinário, um lucro extraordinário de 47 centavos por cota. 5 centavos referente ao sinal, 4 centavos referente ao pagamento final. Aqui ele está fazendo aqui mais as cotas, né? Parcela em cotas do pagamento inicial, parará, e também, se a gente tiver o complemento ali, 8 centavos por cota. Então aqui foi um movimento da Aliança. Esse é um imóvel que está no portfólio do ALZR desde o início. Então aqui a gente vê uma reciclagem de portfólio, tá? O ALZR, ele já conseguiu negociar a venda ali do IPG, que também é um imóvel que já vinha já de antigo ali no ALZR, agora está negociando o Aptiv, tá? Então
A gente vê esse movimento de reciclagem ali de portfólio. A LZR fez algumas aquisições também recentemente, as lojas da Oba, o centro lá para o Mercado Livre, anunciou também 2 imóveis voltados para a medicina diagnóstica aqui em São Paulo, no bairro do Morumbi, no bairro da Vila Mariana. Então, o fundo está fazendo realmente um giro de portfólio. E aí, a média, ele comenta aqui, né? A média dos anos atípicos até o vencimento dos contratos vai aí para 9,3 anos. Uma média também bastante interessante. Então, a gente vê que os fundos realmente estão bem aquecidos em termos de reciclagem de portfólio. A gente vê fundos vendendo imóveis, fundos fazendo aquisições interessantes, comprando novas participações, aumentando diversificação geográfica, aumentando diversificação de portfólio, que é bem interessante, beleza? Então, por mais que a gente esteja num momento de muita oscilação nos fundos imobiliários, as cotas desvalorizando, a gente vê os fundos fazendo boas movimentações, comprando, vendendo, reciclando portfólio, destravando lucro, tá? Então é isso que a gente precisa olhar. Não é porque a cota está caindo que necessariamente o fundo está perdendo qualidade. A gente tem que olhar para os fundamentos. No caso aqui de fundo de tijolo, como é que está a diversificação geográfica, como é que está a vacância, como é que está a alavancagem, como é que está esse giro de portfólio, né? Essa gestão ativa de portfólio, quantos imóveis tem, quantos inquilinos tem, como é que está a distribuição de receita. Então a gente precisa olhar para isso. Beleza? Ao invés de ficar só olhando que a cota tá caindo e ficar desesperado. Beleza? Galera, então era isso que eu queria trazer para hoje, comentar um pouco sobre essas movimentações. Espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo tenha ficado claro. Reforço os pedidos que eu fiz no início aqui. Deixa aí seu like, se inscreve, clica no sininho se tiver interesse no meu curso de fundos imobiliários, na comunidade de milhas e investimentos, na minha assessoria aqui na XP ou numa mentoria sobre finanças e investimentos comigo. Os links estão na descrição do vídeo. Beleza? Galera, então, obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo conteúdo.